Alguma vez você já se perguntou por que certas coisas acontecem com você e você não entende? Por quê? Justamente quando pensava que tudo estava indo bem, algo mudou repentinamente? Já sentiu que sua vida se desviou do caminho que imaginava e se pergunta em silêncio: Deus, onde você está no meio disso? Se você já pensou que Deus errou com você. Se você já sentiu que seus planos desmoronaram sem motivo. Hoje tem uma mensagem divina para o seu coração cansado. Deus não erra. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. E tudo, absolutamente tudo, acontece por um propósito. Escute bem. E se te dissesse que aquela perda, aquela mudança inesperada, aquela porta fechada, aquele silêncio, aquela pessoa que se foi, não foram erros, mas sim parte de um design divino que só Deus pode entender por completo? E se descobrisse que, mesmo na sua dor, você está caminhando dentro do propósito de Deus, que nada escapa ao seu controle, que cada lágrima, cada espera, cada queda faz sentido na soberania dele? Neste vídeo, vou revelar como a palavra de Deus nos assegura que ele está agindo mesmo quando não o vemos. Você vai descobrir como cada passo, até mesmo os que parecem retrocessos, faz parte do mapa celestial rumo ao seu verdadeiro destino. Esta não é uma mensagem de consolo superficial. É uma verdade eterna que pode mudar a forma como você vive seus processos. Durante esta jornada, vamos explorar a sabedoria divina por trás dos momentos mais confusos da vida. Vamos abrir a Bíblia, ouvir o sussurro do Espírito e entender que o que você está vivendo hoje não é o fim, mas sim parte do caminho rumo a algo maior. Antes de começar, quero te convidar para fazer algo muito especial. Escreva nos comentários a frase: confio no plano perfeito de Deus. Essa declaração não é apenas um ato de fé. É uma semente que você está plantando na sua vida espiritual. Você está dizendo: mesmo que eu não entenda, eu creio. Mesmo que doa, espero. Mesmo que eu não veja, confio. Também te convido a curtir este vídeo. Se você já sentiu que sua vida saiu do rumo, essa curtida é um ato de confiança. Cada like ajuda a que essa mensagem chegue a mais almas que hoje precisam lembrar que Deus não comete erros. E se ainda não se inscreveu no canal Mensagens de Deus Oficial, aqui você vai encontrar consolo, direção, palavra viva e uma comunidade que caminha com você, guiada pela luz do céu. Prepare-se, porque esta mensagem não vai apenas consolar sua alma. Ela vai reordenar sua perspectiva. Você vai sair daqui compreendendo que nada foi em vão. E que Deus esteve mais perto do que você pensava, mesmo nos momentos mais difíceis. Fique comigo até o final, porque a promessa que vou compartilhar com você nos minutos finais pode ser a chave que você precisa para entender por que Deus permitiu certas coisas na sua vida. Respire fundo, abra seu coração e prepare-se para descobrir que sua vida não está fora de controle. Ela está nas mãos do Criador. Confiar no plano de Deus soa lindo, né? Mas sejamos sinceros, nem sempre é fácil. Especialmente quando a vida parece contradizer todas as suas orações. Quando você fez tudo certo e as coisas mesmo assim deram errado. Quando você amou, serviu, esperou, orou. E mesmo assim nada saiu como esperado. É nesses momentos que seu coração começa a se encher de perguntas silenciosas. Deus, você se esqueceu de mim?
Eu fiz algo errado? Por que tudo é tão difícil para mim, enquanto outros avançam? Será que escolhi o caminho errado? E a mais dolorosa de todas. Deus realmente tem um plano para mim? Ou estou apenas sobrevivendo? A verdade é que todos nós, em algum ponto, enfrentamos essa sensação. Essa sensação de caminhar sem direção. Como se cada esforço terminasse em uma nova frustração. E quando se acumulam os fracassos, as perdas, as portas fechadas, começamos a crer numa mentira perigosa. Talvez Deus tenha se enganado comigo. Mas, querido ouvinte, hoje quero te dizer algo que pode mudar sua perspectiva para sempre. Deus nunca erra. E o que você está vivendo agora, mesmo que não compreenda, tem um propósito maior. O que acontece é que muitas vezes queremos ver o plano completo desde o início. Queremos respostas, garantias, sinais claros. Mas Deus não trabalha assim. Ele nem sempre explica, ele forma. Não responde imediatamente, ele molda o caráter. Nem sempre abre portas rapidamente. Porque algumas precisam estar fechadas para te proteger. E sabe o que acontece quando não entendemos isso? Ficamos frustrados. E essa frustração pode gerar dúvida. E, se ela não for tratada, pode esfriar sua fé, sua oração, sua esperança. Você pode continuar indo à igreja, cantando louvores, sorrindo por fora. Mas por dentro seu coração já não acredita com a mesma força. Muitos vivem assim. Funcionando por fora, mas desligados por dentro. Com a alma dolorida, pensando: se Deus realmente tivesse um plano para mim, isso já teria mudado. Mas o que você não sabe é que isso que tanto te dói pode ser exatamente o que Deus está usando para te aproximar do seu verdadeiro propósito. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram coisas que não entendiam na hora, mas que, mais tarde, se revelaram como partes essenciais do plano divino. José, por exemplo, foi vendido pelos irmãos, injustamente acusado, esquecido numa prisão. E tudo isso para que se tornasse governador do Egito e salvasse sua família da fome. Cada dor que ele viveu, cada injustiça, cada noite de solidão, foi uma peça no quebra-cabeças de Deus. E talvez o mesmo esteja acontecendo com você. Essa traição que você viveu. Esse emprego que você perdeu. Essa oração que pareceu não ter resposta. Essa porta que se fechou. Não foram erros. Foram partes do processo. Mas é claro, quando estamos no meio do processo, não parece um plano. Parece um caos. E é aí que entra a fé. Fé não é acreditar quando tudo faz sentido. Fé é dizer: Deus, mesmo que eu não entenda, eu confio. Mesmo que eu não veja, eu sei que o Senhor está agindo. E sabe o que acontece quando você confia assim? A dor já não te paralisa. As provações já não te definem. As demoras já não te destroem. Porque você começa a ver tudo o que acontece com você, não como castigo, mas como preparação. E essa é a verdade que queremos plantar nesta mensagem. Deus não erra. E se Ele permitiu algo na sua vida, é porque Ele sabe exatamente como usar isso para o seu bem. Às vezes, o que você vê como uma perda é uma proteção. O que você chama de fracasso, Ele chama de formação. O que você vê como demora,
Deus vê como o tempo exato para amadurecer a sua bênção. Então, se você está num momento de confusão, de dor, de cansaço espiritual, não desista. Não abandone tudo. Não tome decisões movido pela frustração. Porque mesmo que hoje você não entenda, vai chegar o dia em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Tudo o que vivi tinha um propósito. Deus realmente tinha um plano. E Ele nunca errou. No próximo bloco, vamos abrir a Bíblia e descobrir um versículo-chave que revela como Deus age no meio do aparente caos. Uma palavra que vai confirmar para você que sua história não está perdida. Ela está sendo escrita pelo melhor autor que existe. Agora que entendemos como é difícil confiar quando não compreendemos o processo, é hora de ancorar tudo o que sentimos naquilo que Deus já disse. Porque nossas emoções mudam, mas a palavra permanece para sempre. E quando a vida parece confusa, é justamente aí que mais precisamos de uma verdade clara que nos sustente. Em Romanos 8:28, o apóstolo Paulo escreveu uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pare um instante e deixe que essas palavras penetrem sua alma. Todas as coisas cooperam para o bem. Não algumas. Não só as que entendemos. Não só as que gostamos. Todas. Inclusive as que doeram. Inclusive as que ainda não têm explicação. Esse versículo não é apenas uma frase bonita para decorar um cartão. É uma promessa divina, que redefine a forma como enfrentamos os momentos difíceis. Paulo não escreveu isso de um lugar confortável. Ele falava com autoridade de quem viveu na pele. Foi perseguido, espancado, preso. E ainda assim declarou com firmeza que tudo coopera para o bem, quando amamos a Deus e caminhamos conforme o seu propósito. E o que isso significa para você? Significa que aquele acontecimento que partiu seu coração, aquele processo que você não entende, aquela fase de espera que parece eterna, aquele não que você recebeu quando esperava um sim, tudo isso está sendo usado por Deus para te levar a um lugar melhor. O plano de Deus não é como o nosso. Nós planejamos com lógica. Ele planeja com eternidade. Nós olhamos de baixo. Ele vê tudo do alto. Nós julgamos com base no hoje. Ele já conhece o final desde o começo. E quando você se rende a esse nível de sabedoria, começa a viver com uma paz que não depende das circunstâncias. Deus não improvisa. Deus não reage. Deus dirige, guia, prepara, protege. E se você ama a Deus? E se você foi chamado por Ele, como diz Romanos 8:28, então pode ter a certeza absoluta de que nada do que você vive é em vão. Não importa o quão caótico pareça o cenário, o quão doloroso foi o golpe, o quão longa tem sido a espera. Deus está entrelaçando tudo isso para que se torne parte do seu bem. E sabe qual é a chave que ativa essa promessa? 2 palavras: amar a Deus. Sim, não se trata de entender tudo, nem de ter todas as respostas. Trata-se de amá-lo, de continuar buscando-o mesmo quando não entende,
de permanecer fiel mesmo no meio da tempestade, de confiar quando tudo grita para você desistir. Porque quando você o ama, mesmo sem ver o caminho completo, decide caminhar com ele. E essa decisão libera o poder dessa promessa na sua vida. Então hoje, ao invés de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Você pode começar a se perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? Como Ele vai usar isso para o meu bem? Qual parte do seu propósito está sendo formada em mim? E se você fizer essa transição de foco, sua alma vai começar a respirar paz. Porque você vai entender que sua vida não é uma sequência de erros. É uma história divina, que ainda está sendo escrita. Deus não terminou com você. E o que hoje parece uma perda, amanhã pode ser o começo do seu maior testemunho. Te convido agora a escrever nos comentários: confio que tudo coopera para o bem no plano de Deus. Essa frase é mais do que um comentário. É uma afirmação espiritual. É uma forma de dizer para sua alma: descanse, Deus sabe o que está fazendo. E se essa mensagem está abençoando sua vida, se inscreva no canal Mensagens de Deus Oficial. Aqui você não recebe apenas conteúdo. Aqui você encontra direção, consolo, palavra viva para cada estação da sua vida. Curta este vídeo. Se essa promessa de Romanos 8:28 renovou sua perspectiva, e compartilhe com alguém que hoje precisa entender que Deus não perdeu o controle. No próximo bloco, vamos falar de um inimigo muito silencioso, que ataca justamente nos momentos em que mais precisamos confiar no plano de Deus: a dúvida. Vamos identificar como ela age e como vencê-la com a verdade do céu. Existe uma batalha silenciosa que muitos travam por dentro. Uma guerra que não se vê, mas que pode paralisar, enfraquecer e apagar até a fé mais forte. Essa batalha se chama dúvida. Sim, a dúvida não grita, não bate, não faz escândalo, mas entra devagar, com sussurros disfarçados de lógica, e se instala nos cantos da alma, justamente quando você mais precisa acreditar. E sua mensagem é sempre a mesma: você tem certeza de que Deus tem um plano? E se você estiver enganado? E se tudo o que você está vivendo for apenas uma sequência de erros? E se Deus não estiver contigo? A dúvida não aparece quando tudo vai bem. Ela aparece na espera, na perda, na frustração. Quando os resultados não chegam. E se você não a enfrenta com a verdade, ela pode te arrastar lentamente para a resignação espiritual, para aquela sensação perigosa de que talvez Deus tenha se esquecido de você. Mas deixa eu te dizer algo com total clareza: a dúvida não vem de Deus. Ela vem do inimigo. E o objetivo dela é sempre o mesmo: quebrar sua confiança, tirar seu foco do propósito e te fazer desistir bem antes do milagre acontecer. Desde o princípio, Satanás usou a dúvida para semear confusão. No Éden, ele se aproximou de Eva e não gritou. Ele apenas fez uma pergunta: foi assim mesmo que Deus disse? Foi um sussurro disfarçado de curiosidade, mas com uma intenção mortal: fazer Eva questionar o caráter de Deus. E esse continua sendo o método favorito dele:
Quando você está em meio a um processo doloroso, ele não precisa gritar que Deus não existe. Ele só precisa plantar uma pequena dúvida. Se Deus realmente te ama, por que permitiu isso? E se você deixa essa semente criar raízes, sua visão espiritual começa a ficar turva. A dúvida distorce. A dúvida enfraquece. A dúvida faz você enxergar o presente como se fosse o fim. E te faz esquecer que o Deus que prometeu estar contigo nunca perdeu o controle. Mas aqui está a verdade que destrói toda dúvida. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por acaso, ele fala e não cumpre? Promete e não realiza? Que verdade poderosa! Deus não é instável. Deus não improvisa. Deus não muda de ideia no meio do caminho. Se Ele disse que tem um plano perfeito para a sua vida, você pode ter certeza. Esse plano ainda está em andamento, mesmo quando você não consegue vê-lo. E o mais impressionante é que nem mesmo a sua dúvida pode parar os planos de Deus. Sim, mesmo que você fraqueje, mesmo que tenha momentos de fraqueza, mesmo que se pergunte coisas que não consegue entender, Deus continua agindo. Deus continua guiando. Deus continua sendo fiel. Porque sua fé não se baseia nas suas emoções. Sua fé se baseia em quem Deus é. E Ele é um Pai que, mesmo quando seu filho não entende, continua sustentando. Mesmo quando sua filha chora, continua moldando. Mesmo quando seus filhos duvidam, Ele permanece firme. Então, como vencemos a dúvida? Com a palavra, com oração sincera, com a decisão diária de confiar. Não porque tudo faça sentido, mas porque sabemos em quem temos crido. 2 Timóteo 1:12 diz: Eu sei em quem tenho crido, e estou certo. Isso é fé. Isso é o que o inimigo não suporta. Uma pessoa que, mesmo com medo, continua crendo. Mesmo com perguntas, continua orando. Mesmo na escuridão, continua caminhando. Porque sabe que, do outro lado do processo, há propósito. Do outro lado do silêncio, há resposta. E do outro lado da dúvida, há uma promessa esperando para se cumprir. Te convido agora a fazer um ato de fé público e pessoal. Escreva nos comentários: renuncio à dúvida, confio no plano de Deus para a minha vida. Não importa se você ainda sente medo. Não importa se ainda há perguntas sem resposta. Esse ato é uma declaração espiritual. É uma forma de dizer ao inimigo: eu não vou soltar a mão do meu Pai. Ele sabe para onde está me levando. E se essa mensagem está fortalecendo sua fé, inscreva-se agora mesmo no canal Mensagens de Deus Oficial. Aqui você não recebe apenas conteúdo. Você recebe direção, comunidade, palavra viva. Para os momentos em que mais precisa. Curta este vídeo. Se alguma vez sentiu que a dúvida tentou te parar, mas você ainda está aqui, crendo, caminhando, avançando. E compartilhe com alguém que hoje precisa lembrar que a dúvida não define seu destino. A fé sim. No próximo bloco, vamos receber soluções bíblicas práticas para seguir com fé, mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo. Não saia daí, o melhor ainda está por vir. Depois de enfrentar a dúvida,
Depois de se perguntar se tudo isso realmente faz sentido, chega o momento de voltar ao lugar seguro. A Palavra de Deus. Lá encontramos não apenas consolo, mas também instruções claras para viver com fé, enquanto o plano de Deus se cumpre. Porque sim, Deus tem um plano perfeito para você. E mesmo que você não consiga ver o mapa completo agora, Ele deixou sinais em sua palavra, para que você saiba como caminhar no meio da incerteza. Hoje quero compartilhar com você 4 princípios bíblicos poderosos, que vão te ajudar a confiar e avançar, mesmo quando você não entende, porque está vivendo o que está vivendo. Primeiro, reconheça que o plano de Deus é mais alto que o seu. Isaías 55, 8, 9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Esse é o primeiro passo: soltar o controle. Aceitar que Deus vê o que você não vê. Nós pensamos no presente. Deus vê a eternidade. Nós oramos para evitar a dor. Deus permite a dor, se ela nos levar a um lugar de maior maturidade espiritual. Conselho prático: toda vez que algo não sair como você esperava, em vez de dizer "por que comigo?", declare: Senhor, os teus caminhos são mais altos. Confio na tua direção. Segundo, mantenha seu coração agradecido, mesmo na prova. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graças, porque está é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse versículo não diz para dar graças por tudo o que acontece, mas para ser grato no meio de tudo. A gratidão transforma a perspectiva. Quando você agradece, seu coração se alinha com o céu. Você começa a ver os pequenos milagres. Começa a perceber a fidelidade de Deus nos detalhes que antes passavam despercebidos. Conselho prático: pegue um caderno, todos os dias, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Mesmo nos dias mais difíceis, você vai encontrar algo para agradecer. E isso vai manter sua alma viva. Terceiro, caminhe por fé, não por vista. 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Esse princípio é fundamental. Sua realidade atual não define seu futuro eterno. Talvez você não veja a saída agora, mas Deus já preparou o caminho. Talvez você se sinta preso, mas Ele já abriu um caminho no mar. A fé não precisa entender para se mover. Ela só precisa confiar. Conselho prático: faça uma lista das promessas de Deus que se aplicam à sua situação. Leia essa lista todas as manhãs. Lembre-se, é isso que Deus disse. E Deus não mente. Quando seus olhos te disserem, não há saída, sua fé vai responder, Deus já tem um plano. Quarto, espere com esperança ativa. Lamentações 3:25 diz: bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Esperar não é cruzar os braços. Esperar em Deus é buscá-lo, adorá-lo, confiar enquanto caminha. A esperança não é passiva. A esperança bíblica é uma âncora que te mantém firme quando tudo balança. Conselho prático:
Enquanto espera pela manifestação de Deus, continue orando. Continue servindo. Continue semeando bondade. A espera não é um castigo. É solo fértil onde Deus planta o próximo milagre. Esses 4 princípios não são teoria. São verdades vivas que sustentaram milhares de crentes ao longo da história. E hoje, estão disponíveis para você. Como diz o Salmo 3:8:8. O Senhor cumprirá o seu propósito em mim. A tua misericórdia, Senhor, é para sempre. Que promessa poderosa! Deus vai cumprir o propósito dele em você. Não existe erro, queda ou desvio que possa impedir aquilo que ele já decidiu fazer contigo. Por isso, mesmo que tudo pareça incerto, mesmo que o presente não faça sentido, mesmo que seus planos tenham mudado de repente, você pode descansar. Você pode confiar. Porque Deus não se enganou com você. Escreva agora nos comentários esta declaração de fé. Senhor, confio no teu plano perfeito, mesmo quando não entendo. Que essas palavras não sejam apenas letras, mas uma entrega real, uma chave espiritual, uma semente que vai marcar o seu caminho. E se essa mensagem está fortalecendo o seu espírito, inscreva-se agora no canal Mensagens de Deus Oficial. Aqui seguimos caminhando juntos, aprendendo a enxergar Deus não só nas respostas, mas também nos processos. Curta este vídeo se hoje você entendeu algo que antes não via com clareza. E compartilhe com alguém que precisa de esperança no meio da espera. No próximo bloco, vamos ver um exemplo prático e bíblico. Uma história real onde o plano perfeito de Deus se revelou no meio da confusão. Fique comigo, porque o que vem agora vai encher seu coração de fé. Se tem alguém na Bíblia que viveu uma vida cheia de interrupções, traições, injustiças e momentos sem explicação, esse alguém foi José, o filho de Jacó. E o mais impactante da sua história não é como tudo terminou, mas tudo o que ele teve que viver, sem entender por quê. José teve um sonho. Deus mostrou a ele visões de que seria exaltado, que teria uma posição de autoridade, que sua vida teria um propósito elevado. Mas, logo depois da promessa, tudo desabou. Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, levado para longe de casa, separado de seu pai, acusado falsamente, preso injustamente, esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Você consegue imaginar? Cada etapa da sua vida parecia afastá-lo ainda mais do sonho que Deus lhe deu. Aos olhos humanos, tudo estava dando errado. José poderia ter pensado: Deus se enganou comigo. Poderia ter duvidado, desistido da fé, parado de crer. Mas lá no fundo do seu coração, ele se agarrou a algo maior do que suas circunstâncias: a fidelidade de Deus. E enquanto parecia que nada acontecia, Deus estava orquestrando em silêncio o cumprimento do seu plano. Gênesis 39:21 diz: Mas o Senhor estava com José e lhe estendeu a sua bondade. Mesmo na prisão, mesmo na injustiça, mesmo no abandono, Deus estava com ele. Anos depois, quando tudo parecia perdido, Deus abriu uma porta repentina. José foi chamado à presença do faraó para interpretar um sonho. E o que parecia mais um momento difícil,
se tornou a virada que o levaria ao seu destino. Em um único dia, ele passou de prisioneiro a governador do Egito. E aqui é onde se revela o coração do plano de Deus. Aquele jovem traído agora tinha autoridade. Aquele escravo agora estava num trono. Aquele rejeitado agora administrava alimento no meio da fome. E os mesmos que o venderam foram os que ele salvou. Em Gênesis 52:20, José disse aos seus irmãos: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem, para fazer como se vê hoje, salvar a vida de muitas pessoas. Que declaração poderosa! José não apenas entendeu o porquê da sua dor. Ele viveu. Tudo o que parecia injusto, sem sentido e cruel foi parte de um plano divino. Deus usou a traição para posicioná-lo. Usou a prisão para treiná-lo. Usou a espera para formá-lo. E quando chegou o momento certo, nada pôde impedir que o propósito se cumprisse. E agora eu quero que você se faça essa pergunta. E se o que você está vivendo agora, que não entende, também for parte de um plano assim? E se aquela rejeição que você sofreu for parte da sua redireção? E se esse silêncio que você está enfrentando for parte da sua formação? E se essa perda que doeu tanto não for um fim, mas o começo de algo escondido? Deus não muda. E assim como foi com José, também é com você. O mesmo Deus que o sustentou na prisão está te sustentando agora, na tua noite escura. O mesmo Deus que o tirou do nada para colocá-lo no trono já preparou sua saída, sua restauração, seu propósito. Hoje, quero que você escreva nos comentários esta frase profética: Deus está usando tudo o que vivo para cumprir o seu plano em mim. Declare isso com fé. Escreva como uma chave espiritual. Faça disso uma afirmação de que você não vai desistir. Porque, mesmo sem entender, você sabe que Ele entende. E se essa história tocou seu coração, se fez você ver sua própria vida com outros olhos, inscreva-se agora no canal Mensagens de Deus Oficial. Aqui seguimos aprendendo a ver propósito, onde antes só víamos dor. Curta este vídeo. Se você já se sentiu como José numa prisão, mas agora entende que era parte do processo, e compartilhe com alguém que precisa urgentemente de esperança. Você pode ser quem vai lembrá-lo de que o plano de Deus ainda está de pé, mesmo nos silêncios. No próximo bloco, vou compartilhar ferramentas espirituais que você pode usar todos os dias para não perder a fé enquanto o plano de Deus se revela. Ferramentas que vão te ancorar ao céu quando a terra estiver tremendo. Fique comigo, porque o que vem agora é prático, profundo e necessário. Depois de tudo que você ouviu até agora, é muito provável que sua alma já tenha começado a entender algo. Deus tem um plano. Ele não se enganou com você. Mas, como manter viva essa certeza quando os dias continuam passando e você não vê mudanças visíveis? Como continuar confiando quando os silêncios se prolongam e as respostas parecem distantes? É aqui que precisamos de mais do que conhecimento. É aqui que precisamos de ferramentas espirituais práticas, que alimentem sua fé, fortaleçam sua alma e te mantenham conectado com o propósito divino. Mesmo quando você ainda não compreende tudo, hoje quero compartilhar com você
5 ferramentas espirituais que vão te ajudar a caminhar dentro do plano de Deus, com paz, esperança e direção. Isso não são fórmulas mágicas. São chaves bíblicas que funcionam quando você as usa com fé e constância. Primeira, faça da oração um hábito diário de entrega. Não se trata apenas de orar quando você precisa de algo. É conversar com Deus para conhecer o coração dele. Descansar na sua vontade. Alinhar sua alma com a direção divina. Salmo 143:8 diz: Faze-me ouvir da tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Conselho prático. Todas as manhãs, antes de olhar o celular ou começar qualquer tarefa, separe 5 minutos para dizer: Senhor, hoje eu não entendo tudo o que estás fazendo, mas confio em ti. Guia meus passos. Mostra-me teu plano. Esse ato diário te âncora na fé e te lembra que você não caminha sozinho. Segunda, alimente-se da palavra como se fosse o seu pão diário. Quando a vida fica difícil, você precisa de verdades mais fortes que suas emoções. E a Bíblia é isso. Uma voz eterna que te lembra o que Deus pensa de você, o que Ele já prometeu e o que está preparando. Salmo 1:9-1:05 diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Conselho prático. Escolha um versículo por semana que fale sobre propósito, confiança, espera ou direção. Escreva. Repita. Ore com ele. Deixe a palavra ser o seu mapa no meio da neblina. Terceira, cultive uma atitude de adoração mesmo sem respostas. Adoração não é só para quando tudo está indo bem. É uma ferramenta poderosa que quebra o desespero e abre seu espírito para ouvir Deus. Quando você adora, sua alma se lembra: quem é que está no controle? Abacuque 3:17-18 diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, contudo me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Conselho prático. Coloque louvores enquanto faz suas atividades do dia a dia. Eleve seu coração a Deus no meio da rotina. Adorar no meio da dor é um ato de fé que muda a atmosfera espiritual. Quarta, escreva o seu processo, sua fé, sua dor, suas pequenas vitórias. Manter um diário espiritual não é só um exercício mental. É uma forma de ver como Deus está trabalhando, passo a passo. Escrever te ajuda a reconhecer a fidelidade dele, mesmo em processos longos. Deuteronômio 8:2 diz: Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Conselho prático. Pegue um caderno ou aplicativo de anotações e escreva o que Deus está te ensinando. Suas orações mais profundas. As respostas, por menores que pareçam. Com o tempo, você verá que Deus sempre esteve guiando seus passos. Quinta, cerque-se de pessoas de fé que te lembrem do plano de Deus. Você não foi criado para caminhar sozinho. Às vezes a fé enfraquece em silêncio. E nesses momentos você precisa de uma comunidade, de uma palavra, de uma mão que te diga: não desista. Deus está agindo. Hebreus 10:24-25 diz: Consideremo-nos também uns aos outros,
para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. Conselho prático: conecte-se com pessoas que te aproximem de Deus. Siga canais como este. Ouça ensinamentos que fortaleçam seu espírito. Cuide do seu ambiente espiritual, porque ele influencia diretamente no seu nível de fé. Essas ferramentas não exigem perfeição, apenas disposição. E quando você as aplica dia após dia, começa a viver não a partir da ansiedade, mas a partir da certeza. Certeza de que, mesmo sem ter tudo claro, você está sendo guiado. Mesmo sem ainda ver a saída, você está sendo moldado. Mesmo sem todas as respostas, você tem aquele que nunca falha. E agora, te convido a declarar isso nos comentários, como um ato de decisão espiritual. Vou caminhar por fé, usando as ferramentas de Deus, confiando no seu plano perfeito. Escreva com o coração. É uma afirmação que marca um antes e um depois no seu processo. E se essas ferramentas tocaram algo profundo em você, inscreva-se agora no canal Mensagens de Deus Oficial. Aqui você não encontra apenas conteúdo. Você encontra direção, presença, comunidade. Curta este vídeo, se alguma dessas práticas já te sustentou em outros momentos, e compartilhe com alguém que precisa de um caminho claro, em meio à sua incerteza. No próximo bloco, vou compartilhar com você um testemunho real de transformação. Uma história onde o plano perfeito de Deus se revelou no meio da dor e mudou uma vida para sempre. Fique até o fim. Esse testemunho pode ser o impulso que você precisa para voltar a crer. Às vezes, tudo o que precisamos para renovar a fé é ouvir uma história real. Uma história que não vem de um púlpito, nem de um livro teórico, mas de alguém como você. Alguém que também se sentiu perdido. Alguém que também pensou: e se Deus tiver se enganado comigo? Quero te contar a história de Cláudia, uma mulher de 48 anos, mãe de 2 filhos, crente desde jovem, servo fiel em sua igreja, uma mulher boa, cheia de fé, mas que um dia viu sua vida inteira desmoronar de repente. E numa noite, sentada sozinha na cozinha, com os papéis das dívidas sobre a mesa, Cláudia disse a Deus: Senhor, se esse é o teu plano, eu não entendo. Não me parece justo. Mas se tu realmente tens um propósito, por favor, não me solta. Essa foi a oração dela. Não foi longa. Não foi eloquente. Foi sincera, real, partida, verdadeira. E foi o começo de uma transformação silenciosa. Cláudia começou a aplicar as ferramentas que compartilhamos nesta mensagem. Ela passou a orar todas as manhãs, sem exigências, apenas se rendendo. Abriu sua Bíblia como nunca antes, buscando direção. Adorava enquanto cozinhava, enquanto limpava, enquanto chorava. Escrevia em um caderno o que sentia, o que pedia, o que aprendia. E se rodeou de mulheres de fé que a encorajavam a não soltar a mão de Deus. Passaram-se meses. E mesmo que as circunstâncias não mudassem de imediato, algo começou a mudar dentro dela. Ela já não chorava por desespero. Chorava por entrega. Já não orava pedindo explicações.
Orava pedindo forças. Já não exigia resultados. Ela começou a confiar no processo. E então, começaram os pequenos milagres. Seu marido, depois de muito tempo buscando emprego, foi chamado por uma empresa menor, mas que permitia trabalhar de casa e estar mais presente no lar. Seu filho começou a sair, pouco a pouco, da escuridão emocional. E voltou a sorrir. E o mais impressionante, Cláudia, contra todos os prognósticos, começou a melhorar de saúde. Com o novo tratamento, os médicos não sabiam explicar totalmente. Mas ela sabia o que estava acontecendo. Deus não apenas restaurou sua família. Ele a transformou. Hoje, Cláudia dá testemunho na sua igreja de que o plano de Deus nunca para, mesmo quando a gente não entende. Ela diz, com os olhos cheios de lágrimas: eu pensei que Deus tinha errado comigo. Mas hoje sei que Ele estava me guiando para algo mais profundo. Ele não me deu respostas rápidas. Me deu raízes fortes. E por isso, o louvo como nunca antes. E você percebe o poder dessa história? Cláudia não foi resgatada num instante. Ela foi sustentada, moldada, preparada. Porque Deus nem sempre muda a situação de imediato. Mas Ele sempre começa mudando o coração. E você, que está assistindo a esta mensagem, talvez hoje seja Cláudia. Talvez esteja naquela fase em que nada faz sentido. Mas hoje eu te digo, com todo o meu coração: não solte de Deus. Não abandone o processo. Não diga que é o fim. Quando Deus está apenas escrevendo o capítulo mais poderoso da sua história. Te convido agora a escrever nos comentários, com fé: Deus não errou comigo. Estou em suas mãos. Declare como Cláudia declarou. Escreva como uma marca na sua alma. O seu testemunho também está sendo escrito. E, quando o tempo chegar, será uma luz para outros. E se este testemunho tocou algo profundo em você, inscreva-se agora no canal Mensagens de Deus Oficial. Aqui seguimos compartilhando vidas reais, processos com propósito, fé que sustenta e palavras que curam. Curta este vídeo. Se você sentiu que esta história foi como um espelho, e compartilhe com alguém que está no meio da dor. Alguém que precisa lembrar que Deus não abandona aqueles que confiam, mesmo quando o caminho parece escuro. No próximo bloco, vamos fazer um chamado final cheio de fé. Um convite sincero para declarar sua confiança e compartilhar esta mensagem com quem precisa de uma palavra viva como essa. Não vá embora. Estamos prestes a encerrar esta experiência com uma bênção que vai selar o que Deus começou hoje em você. Pare um instante. Faça silêncio dentro de você e escute com atenção o que eu vou te dizer agora. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Não foi um clique aleatório. Não foi só mais um vídeo. Este foi um encontro divino entre sua alma e a voz do céu. Porque, quando Deus quer te lembrar de algo importante, Ele usa tudo o que for necessário para te alcançar. E hoje, Ele te alcançou por meio desta mensagem. Ele te diz hoje, com amor e com autoridade: eu não errei com você. Eu vi tudo o que você viveu. Nada foi em vão. Tudo o que permiti foi com um propósito maior. E mesmo que você ainda não entenda, continue confiando,
porque estou agindo em silêncio. E em breve, você verá. Mas agora é o seu momento de responder. Não com grandes palavras, nem com promessas vazias, mas com uma decisão sincera, vinda das profundezas do seu espírito. Uma decisão que diga: Senhor, mesmo que eu não entenda, vou confiar. Mesmo que doa, caminharei contigo. Mesmo que o caminho não seja como imaginei, não soltarei tua mão. E essa decisão, essa resposta espiritual, começa agora mesmo, com uma ação de fé. Escreva nos comentários esta poderosa declaração. Declaro que o plano de Deus é perfeito, e me rendo à sua vontade. Não importa se sua voz treme. Não importa se sua alma ainda carrega lágrimas. Essa declaração não é um ato emocional. É uma chave que abre portas. É uma forma de dizer à sua alma: vou continuar crendo. E não só isso. Hoje também te convido a compartilhar esta mensagem. Sim, compartilhe com alguém que precisa. Porque assim como Deus usou este conteúdo para falar com você, Ele pode usá-lo para restaurar, consolar e despertar a fé de outro. Pense naquela pessoa que talvez esteja passando por sua noite escura. Uma amiga que perdeu a esperança. Um irmão cansado. Uma mãe que já não aguenta mais. Esta mensagem pode ser o começo de um novo capítulo para essa vida. E se este conteúdo tocou seu coração, te incentivo a se inscrever agora no canal Mensagens de Deus Oficial. Este canal não é apenas uma fonte de vídeos. É uma comunidade viva. Um lugar onde cada palavra vem do céu. E cada mensagem tem um propósito eterno. Clique em se você sente que hoje Deus te falou. Não apenas para apoiar o canal, mas como um ato simbólico. Como quem diz: Senhor, recebi tua palavra. Eu creio. E eu a honro com a minha fé. E se você já faz parte desta comunidade, obrigado por caminhar conosco. Obrigado por ser luz. Obrigado por compartilhar fé com outros que tanto precisam. Isso não é o fim. É o começo de uma nova maneira de ver sua história. Você já não verá sua dor como castigo, mas como parte de um propósito divino. Você já não verá as demoras como abandono, mas como preparação. Você já não dirá: por que isso aconteceu comigo? Agora você vai dizer: Senhor, para que estás usando isso? Porque quando você se alinha com o plano de Deus, tudo muda. Sua perspectiva muda. Seu coração se fortalece. E sua vida começa a fluir rumo ao destino que Ele preparou para você, antes mesmo de você nascer. Então, não se esqueça. Declare com fé nos comentários: declaro que o plano de Deus é perfeito, e me rendo à sua vontade. Inscreva-se, compartilhe e permaneça, porque aquilo que Deus começou hoje no seu coração, Ele vai completar com glória. No próximo e último bloco, vamos encerrar esta mensagem com uma bênção poderosa, reafirmando a promessa de Deus sobre sua vida, e deixando uma palavra final que vai te sustentar a cada passo. Fique até o fim. Ainda há algo que o céu quer semear em você. Respire fundo. Faça silêncio por um instante. E deixe que tudo o que você ouviu neste vídeo penetre o mais profundo do seu coração. Hoje,
Deus não apenas te falou. Ele te lembrou de algo que você havia esquecido. Ele não errou com você. O que você está vivendo agora? O que não entende? O que te pesa? O que você tem silenciado por dentro enquanto sorri por fora? Tudo isso está nas mãos dele. E nada, absolutamente nada, escapa ao seu controle. Jeremias 29:11 nos diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sabe o que isso significa? Que Deus não improvisa. Que suas lágrimas não são invisíveis para Ele. Que suas pausas não são tempo perdido. São parte do processo. Que tudo o que você vive, até mesmo o que dói, está tecendo algo eterno. Algo glorioso. Algo que, um dia, você vai agradecer. E mesmo que agora você sinta que tudo está em pausa, Deus continua escrevendo. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você duvida, Ele confirma. Enquanto você pensa em desistir, Ele te sustenta. Porque o plano dele não depende da sua força. Depende da sua fidelidade. E Ele é fiel. Mesmo quando você não é. Ele permanece. Mesmo quando você vacila. Ele continua acreditando em você. Mesmo quando você deixa de acreditar em si. Hoje, eu quero declarar sobre a sua vida esta bênção. Que seu coração seja fortalecido. Pela certeza de que Deus tem um plano perfeito para você. Que seus passos sejam guiados por uma paz. Que não depende do que você vê, mas do que você crê. Que sua alma seja livre da ansiedade, do medo, do porquê comigo. E que a partir de hoje, você possa viver dizendo: tudo acontece por um motivo. E esse motivo é parte do propósito de Deus. Receba essa palavra com o coração aberto. E repita, bem dentro de você, como uma oração silenciosa: Pai, eu não entendo tudo o que fazes. Mas eu confio em tudo o que tu és. Hoje esta mensagem termina. Mas o que Deus está fazendo em você não termina aqui. Isso é só um capítulo. E o autor ainda não escreveu o final. Declare pela última vez nos comentários. Com toda a fé que você tiver, Deus está escrevendo minha história. Seu plano é perfeito. E eu confio nele. Não faça isso por emoção. Faça como quem assina um pacto. Como quem diz: sim, Senhor. Eu te creio. Eu me rendo. Eu caminho contigo. Se esta mensagem tocou sua alma, se você sentiu que Deus te falou lá no íntimo, inscreva-se agora no canal Mensagens de Deus Oficial. Aqui, não falamos de religião. Falamos de relacionamento, de propósito, de processos reais, de uma fé que floresce no meio das ruínas. Curta este vídeo. Se alguma frase, algum versículo, alguma história foi para você, e compartilhe esta mensagem. Faça com que ela chegue a mais corações que hoje precisam lembrar que nada está perdido quando Deus está no centro. Obrigado por ficar até o fim. Obrigado por abrir seu coração. Obrigado por crer comigo que sim. Deus tem um plano perfeito. E sim, tudo acontece por um motivo. E que essa paz, aquela que não depende das circunstâncias,
aquela que excede todo entendimento, esteja com você, a partir de agora e para sempre, em nome poderoso de Jesus. Amém.